Olá, seja bem-vindo à TV Sintoresp. Aqui você encontra informações da atuação do sindicato, serviços, benefícios e direitos. Acompanhe na sequência as novidades desta semana. Entrevista com André Luiz dos Santos, analista político do DIAP. No editorial, nosso presidente Francisco Calazans Lacerda comenta os 86 anos de Sintoresp, celebrados no último dia 10 de julho. E a reportagem da semana destaca a formatura dos alunos de nossa escola de hotelaria. Companheiros que trabalham em hotéis, restaurantes, bares e similares de São Paulo, eu sou o Calazans, presidente do Sintoresp, nosso sindicato, que está fazendo hoje 86 anos, dia 10 de julho, né, de 2019. Então, o sindicato começou, a ideia de criar o sindicato foi em 1933. Então os companheiros se reuniram ali e garçons, principalmente garçons e cozinheiros, né? Se reuniram e fizeram uma assembleia lá na Avenida São João, né? E essa assembleia, nós temos aí no acervo a primeira ata, tá aí. Então criaram a associação, né, da categoria. Então o sindicato foi reconhecido mais tarde, quando todos os sindicatos, as associações até então existentes, foram reconhecidos pelo decreto 1402, né, de 1939. Né. Mas a ideia do sindicato ali, começando, teve um funcionário do Hotel Esplanada que deu uma máquina de escrever e tal. Começou ali, né, 1933. Então se tornou um sindicato, mas um sindicato minúsculo. Ali eu conheci já na rua Quirino de Andrade, quando me associei, na década de 50. Né. Aí houve um problema administrativo aí que gerou uma intervenção. E essa intervenção durou até 72, de 69 a 72, e em 72 é que nós chegamos aqui para fazer a eleição, ou seja, para substituir a junta interventora por uma junta que iria fazer a eleição. E fizemos a eleição quando o processo foi resolvido. E nos candidatamos e aí fomos ficando aqui até hoje, né? Estamos aqui, tivemos a sorte de ter um grupo de companheiros que pensam igual e então trabalhando sério, né? E o nosso sindicato cresceu e se projetou no Brasil inteiro. O Sintoresp hoje é conceituado em todo o território nacional e até no exterior, né? Essa é a história, uma síntese da nossa história. Então hoje é dia da gente comemorar, né, essa história bonita do nosso sindicato, nos orgulharmos dele, sabermos, termos consciência de que toda categoria profissional precisa do seu sindicato. Este aqui representa empregados de hotéis, restaurantes, bares similares, né? O setor sempre, né, que mais adeptos do sindicato têm sido mantido como os garçons, cozinheiros, mas também as arrumadeiras, no curso da nossa história, se revelaram também como pessoas aguerridas, pessoas que também queriam estar presentes na luta por engrandecimento do sindicato. De forma que eu cumprimento hoje aos meus companheiros de categoria, dizer que do meu orgulho de pertencer a essa categoria profissional, né, meu orgulho disso, e transmitir esse meu orgulho para que ele seja contagioso, para que todos sintam esse mesmo orgulho, porque a nossa categoria profissional é uma categoria muito bonita, uma categoria consciente, tem uma mentalidade bastante evoluída,
até em função, né, da própria natureza da função, que a gente trabalha com o público e trabalhando a gente aprende muito, né? Pode ser que até ensine alguma coisa, mas o que a gente faz mesmo é aprender, né? Então é isso que eu quero deixar consignado aqui hoje, 10 de julho de 2019, a data que o Sintoresp completa 86 anos. Então, parabéns a todos, essa é a minha mensagem, que todos procurem se aproximar do Sintoresp, porque ele fez por merecer, tá bom? Um abraço para todos. Muito bem, nós começamos mais um programa de TV do Sintoresp. Uma entrevista entre 15 e 18 minutos que trata de assuntos ligados ao mundo do trabalho. Hoje nós vamos falar a respeito do DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. O DIAP presta um serviço extraordinariamente eficaz, efetivo para o sindicalismo e, portanto, para os trabalhadores brasileiros, orientando ações junto ao Congresso Nacional. Por exemplo, tem um projeto que é contra o nosso interesse. Aí o DIAP nos alerta, nos orienta com quem falar, com qual liderança, por qual partido se devem encaminhar as coisas. Há um projeto que, ao contrário, já é do nosso interesse. Bem, então com quem que a gente vai falar, qual a tramitação, porque a vida congressual ela tem muito trâmite, tem muito rito. E a gente que vive aqui no dia a dia, em São Paulo, correndo para lá para cá, você não tem muita noção de como é que é formar uma comissão, o que é uma comissão mista, o que é uma comissão especial. Quem nos orienta é o DIAP. Portanto, presta um serviço extraordinário ao sindicalismo e aos trabalhadores brasileiros. Hoje nós vamos falar com o André Luiz dos Santos, o André, né? O André do DIAP, fica conhecido assim, né? Toninho do DIAP, Verlane do DIAP e André do DIAP, que ele é analista político do DIAP. André, aquilo que eu falei a respeito do DIAP, confere? Confere sim. O DIAP foi fundado em 1983 justamente com essa característica, atuar nos poderes da República para fazer valer aquelas reivindicações da classe trabalhadora, do movimento sindical de trabalhadores. Então atua ali no Poder Executivo, no Poder Legislativo, buscando naquelas pautas que são de consenso do movimento sindical, aprovar aquilo que é de bom e brecar ou tentar fazer uma espécie de redução de danos aquilo que é ruim para os trabalhadores, para a classe trabalhadora, para o movimento sindical, para a organização sindical dos trabalhadores. Então essa é a perspectiva do DIAP. E atua mapeando ali, como você bem colocou, mapeando quem são as peças-chave para movimentar dentro desse tabuleiro da política em Brasília. O André, o judiciário também, né? Claro, é um dos poderes da República, um dos 3 pilares do Estado Democrático de Direito. E em Brasília ficam as cortes superiores, o TST, o Supremo, alguns outros tribunais, né, cortes superiores. O DIAP também costuma ter, digamos, tratativas com o judiciário ou é uma coisa mais episódica? Sim, nós temos um corpo técnico que é constituído por advogados e esses advogados costumam nos orientar e orientar, obviamente, a classe trabalhadora diante dessas ações que tem também dentro do Poder Judiciário. E a partir dali criam algumas notas técnicas, alguns elementos que possam mostrar quem são os atores que estão se movimentando dentro do Poder Judiciário para também fazer fazer com que o movimento sindical possa também, junto do judiciário, como você colocou, também um desses poderes, para poder também atuar e fazer valer as reivindicações da classe trabalhadora e do movimento sindical também no Poder Judiciário. Ô André, eu milito bastante no Facebook. E qualquer coisa que eu coloque lá no Facebook, que de certa forma contraria o sentimento direitista que é muito forte hoje, já te mete o carimbo de esquerdista e petista, e aí vai, né? Aí o menu é amplo. No caso do DIAP, ele é um órgão que ele não tem uma orientação partidária. Não tem uma orientação partidária, mas nós temos uma orientação ideológica que é defender a pauta dos trabalhadores. Então, sim.
Aí dentro desse aspecto nós temos. E hoje as próprias entidades de trabalhadores do movimento sindical, elas são multipartidárias. Você tem vários partidos aí que compõem esse grupo. Se a gente fosse citar aqui, por exemplo, você tem o ex-presidente da Força Sindical, o Paulo Pereira da Silva, que é deputado pelo Solidariedade. Você tem o ex-presidente da CUT, que é o Vicentinho, que está dentro do PT, historicamente dentro do PT, e por aí vai. Então você vai ter aí dirigentes sindicais em alguns outros partidos e com uma visão ideológica de tentar ou de buscar aí, trabalhar, atuar para a defesa dos interesses da classe trabalhadora como um todo. Então, no caso do DIAP, nós não temos uma orientação partidária, nós temos, diria, uma orientação ideológica, não sei se esse seria o termo correto, mas acredito que sim, uma orientação ideológica de defender aquilo que é valoroso para os trabalhadores, aquilo que são de direitos, aquelas questões sociais que têm uma carga social pesada, onde aquilo vai afetar diretamente a classe trabalhadora, diretamente a sociedade como um todo. Então, nós procuramos atuar e mapear dentro desse aspecto. Para tirar essa carga, eu diria, partidária, nós temos uma publicação que não tem esse viés. Por exemplo, uma publicação que chama Os Cabeças do Congresso Nacional. Quem quiser pode ir lá no site www.diap.org.br e acessar essa publicação, onde nós colocamos os 100 parlamentares mais influentes independentemente do Congresso da orientação ideológica independentemente do seu partido, da sua orientação ideológica, se é contra ou a favor da classe trabalhadora, porque na verdade esse mapa que foi construído por uma metodologia desenhada pelo Antônio Augusto de Queiroz, que é o diretor de documentação do DIAP, o Toninho, como você comentou, o Toninho do DIAP, onde ele criou uma série de critérios, e dentro desses critérios nós mapeamos quem são os atores, os principais atores dentro do Congresso Nacional, que coordenam a agenda, que coordenam a pauta, que evoluem nas discussões, que fazem com que seus colegas possam ali, dentro daquele conjunto de ações dentro do processo decisório, tomar algumas decisões. Então, e isso não tem nenhum viés ideológico. No caso do DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, qual é a fonte de custeio? A fonte de custeio são as mensalidades pagas pelas entidades sindicais. E só de empregado, de patronal não participa? Patronal não participa. Então nós temos só entidades sindicais de trabalhadores filiadas ao DIAP e que contribuem mensalmente. Com uma crise que está tendo financeira no movimento sindical, obviamente essa crise também afeta um pouco o DIAP. Sim. Então isso tem ali seus altos e baixos. Mas não entra nenhuma verba de governo, não entra nenhuma verba. É uma verba do grupo do movimento sindical, dos sindicatos que são filiados, né, ao DIAP e que colaboram ali com uma mensalidade que eu diria que é uma contribuição quase que simbólica para o DIAP. Não é uma mensalidade alta, é uma mensalidade baixa, relativamente baixa, e aí nós temos um grupo de entidades e que podem fazer essa contribuição. E esses grupos também participam das reuniões do DIAP, das deliberações do DIAP, nas reuniões que tem 2 vezes ao ano aí da diretoria para deliberar ações, planos de trabalho e etc. Então, as entidades que são filiadas têm essa prerrogativa também de participar e de montar, eu diria aí, um plano de trabalho junto da entidade para que a entidade possa caminhar dando aquela linha. Tá. Ô, André, agora, além do seu corpo técnico, que são os analistas, consultores, gente muito qualificada, por sinal, o DIAP tem uma direção, né? Até o professor Celso Napolitano é o seu presidente. É o presidente. Essa direção é eleita por um coletivo de entidades sindicais? É eleita pelo grupo de filiados do DIAP. Então essa eleição passa por essas assembleias, como eu comentei, são 2 reuniões por ano. Essas reuniões vão ali para desenhar esse plano de trabalho, enfim, e também passa pela eleição que elege toda a sua direção, eu diria direção política, aonde você tem o presidente, vice-presidente, o secretário, enfim, tesoureiro, e eleito por esse grupo que são dos filiados do DIAP. Perfeito. Uma das questões angustiantes do movimento sindical na atual conjuntura é a medida provisória 873, baixada às vésperas do Carnaval. Eu queria saber, André, se o DIAP está avaliando a tramitação dessa MP e se é possível que ela venha a caducar. Bom, eu acredito que sim, pelo seguinte. Primeiro, a MP recebeu 513 emendas, isso já demonstra uma
incompreensão do próprio Poder Legislativo que não concordou exatamente com a medida. Então já mostra um descontentamento do próprio Poder Legislativo. 513 emendas. É o número de deputados, né? Exatamente. 513 emendas, mas foi uma coincidência. Foi uma coincidência, porque os deputados podem apresentar várias emendas a uma mesma medida provisória. E essa medida ela vem para afetar justamente a classe trabalhadora ou o movimento sindical de trabalhadores. Sim. Porque já ressalvou a arrecadação do movimento sindical patronal, que é em janeiro, já ressalvou dos profissionais liberais, que também são trabalhadores, que estão dentro desse escopo, mas aí ressalvou também porque isso acontece em fevereiro, e justamente em março, quando seria a arrecadação do movimento sindical de trabalhadores, a MP foi editada. Então isso demonstrou um ataque direto, uma afronta ao movimento sindical dos trabalhadores. De caso pensado. De caso pensado. E só que houve uma contaminação dessa pauta, não só da pauta sindical, mas da pauta dentro do próprio Congresso Nacional. Então você tem ali, segundo o posto Ipiranga do governo do presidente Bolsonaro, que no caso o ministro Paulo Guedes, tinha também enviado a reforma da Previdência, o ministro Sérgio Moro, um outro super-ministro dentro dessa composição, chegou a enviar também o pacote anticrime e começou a contaminar essa pauta e dispersar a sua própria base. Então você tem ali vários elementos que mostram que há uma dispersão da base, houve uma agressão ao próprio movimento sindical nesse aspecto e uma reação da casa de alguns dos seus atores ali importantes dentro do Congresso Nacional que reagiram contra a medida provisória. Então há uma perspectiva grande de caducar. Fora que você tem outras medidas para serem votadas na frente. Você tem a própria 870, que teve na semana passada uma aprovação na comissão mista, mas não conseguiu prosperar. E aí houve uma reação de um deputado da base no plenário da Câmara e que, de certa forma, eu acho que vai até ela mesmo ter complicações para sua aprovação. Então, até chegar a 873, há uma perspectiva de caducar sim. E nós temos aí, pelo menos, mais umas 5 medidas provisórias antes dela. E medidas provisórias que são polêmicas. A 870, que é a reestruturação administrativa do governo, criação e extinção de ministérios e tal, isso está num problema. A mídia soltou muito a questão do COAF. A mudança do COAF, sair do Ministério Moro e ficar na economia com o ministro Paulo Guedes. Mas tem também a criação de mais 2 ministérios, justamente para esses 2 ministérios contemplar as forças políticas do Centrão, para que o Centrão possa acumular forças dentro da base do governo para votar uma reforma da Previdência. Então, isso tudo está em negociação. Depois disso, ainda vem a 871, que é a questão do INSS, que dificultou o acesso dos trabalhadores à questão dos benefícios do INSS. Isso também é uma medida polêmica. Essa medida também traz a sua tensão para dentro do Congresso Nacional. E aí nós vamos ter que aguardar todas essas discussões para depois chegar na 873. Não dá para furar a fila, então? Da forma com que foi feita uma questão de ordem na quinta-feira passada, em tese não dá para furar a fila. Em tese não dá para furar a fila. Porque aí regimentalmente o presidente Rodrigo Maia tem que ler todas as medidas provisórias. Ele pode não ler, mas ele, nessa questão de ordem que foi levantada na quinta-feira, ele falou que vai ler todas as medidas provisórias. Lendo todas terão que ser votadas antes da 873. Então isso demanda um tempo razoável e provavelmente não deu tempo hábil para ser votada. Perfeito. André, nós já falamos aqui da 873 porque angustia, né, o sindicalismo que fica sem receita. Santo Deus, você não sai, se não tiver R$5.000, você não sai de casa para vir trabalhar, né? Você não toma um cafezinho de coador no bar, o dinheiro está mais ou menos condicionado à lógica da sua própria existência individual e institucional e coletiva, né? Então é preciso resolver a questão do custeio das entidades sindicais. Agora, há um outro problema que está, digamos assim, de certa forma, asfixiando o movimento sindical e gerando muita polêmica, que é a PEC 0619, a proposta de emenda constitucional que altera drasticamente a reforma previdenciária, né? A razão pela qual da greve dos professores dia 15, né, uma das razões, e também da convocação de uma greve geral das categorias todas para junho, né? Essa data não é uma data exatamente fixa, ela pode variar um pouco conforme a própria agenda em Brasília, a tramitação dos
dos processos, dos projetos, das MPs, etc. André Santos, analista do DIAP. Nós, movimento sindical, nós, trabalhadores brasileiros, nós, povo brasileiro, nós temos condições de derrotar a PEC da Previdência? Olha, derrotar vai ser uma tarefa bem complicada. Não dá para falar que não conseguimos derrotar. Conseguimos derrotar. Tem que ter muita mobilização e informação para que os trabalhadores na ponta saibam exatamente o que está acontecendo. A comunicação do governo vem falando que ela precisa fazer uma série de economias, mas a gente percebe nos cálculos que foram feitos pelo próprio governo, e aí a nossa equipe no DIAP já produziu algum material que está lá na página do DIAP. E esse material franqueado é disponível? Está disponível. Que bom, hein? Então pode pegar que já mostra que essa economia é feita mais em quem ganha até 2 salários mínimos. Tá. Então, ou seja, quem mais vai sair prejudicado nessa reforma justamente são aqueles assalariados que ganham até 2 salários mínimos. Tá. A partir disso aí, o impacto é de 18% acima disso. Então, esclarecer para a sociedade, para o trabalhador, como é que exatamente essa reforma vai acontecer e como isso pode ser prejudicial a ele, é o primeiro passo para que se possa combater a reforma com um vigor maior e a possibilidade de ter ganho, de ter êxito nessa empreitada. Caso isso não ocorra, já há um sentimento de uma desidratação de 40% a 50% da própria proposta que foi encaminhada pelo governo Bolsonaro. Então ela já vai automaticamente se desidratando um pouco. Eu não me lembro na história aí recente de quando uma proposta de emenda à Constituição foi alterada na Comissão de Constituição e Justiça, como foi o caso dessa. Então essa ela já saiu da Comissão de Constituição e Justiça para compor o colegiado, que é uma comissão especial onde vai se tratar o mérito da proposta, mas ela já saiu com algumas alterações. Isso foi um primeiro passo de uma vitória interessante para o movimento sindical de trabalhadores e para a classe trabalhadora como um todo. Perfeito. Eu quero agradecer muito o André dos Santos, analista político do DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, e dizer o seguinte: às vezes a gente olha para o Brasil e se dá um desânimo, não é? É pilantragem para todo lado, é violência, é tudo ruim que vai aparecendo assim ao mesmo tempo, né? Mas nós precisamos acreditar nas instituições, nas organizações que a sociedade criou, né? Os sindicatos, as associações classistas, OAB, ABI, a CNBB, as outras organizações que nós criamos a partir da nossa experiência, povo brasileiro. E o DIAP é uma das boas e vitoriosas experiências que o campo popular construiu nessas décadas. Portanto, você sindicalista que nos acompanha, você que é trabalhadora do setor de hotéis, restaurantes, bares similares, assim, pegue um dia lá, 10 minutos, entre no site do DIAP, www.diap.org.br. Você verá que é um trabalho sério, que é um trabalho que tem interesse coletivo e que, quando você faz a conta final, ajuda o povo brasileiro. Então, a todos e a todas um forte abraço, até o próximo programa do Sintoresp. O Sintoresp realizou, dia 19 de junho, a formatura de mais de 380 alunos da nossa escola de hotelaria. A alegria marcou a noite dos formandos que receberam seus certificados. Nosso vice-presidente, Gilberto José da Silva, fala sobre a preocupação do Sintoresp com a qualificação profissional dos trabalhadores da categoria. A qualificação que o Sintoresp vem fazendo com nossos colaboradores, associados e tal, é de uma importância fundamental para o mundo da cultura. Porque nós, hoteleiros, somos uma categoria diferenciada. Que nós somos um povo trabalhador, honesto, simples e temos que ser, no mesmo tempo, inteligente com os nossos clientes, na empresa onde nós trabalhamos. Para o diretor Darli Alves de Abreu, um dos responsáveis pela escola, o mercado de trabalho exige uma boa qualificação.
Hoje, por exemplo, você não tem como encarar o mercado de trabalho sem estar qualificado. Para você passar em uma entrevista hoje, não é só o diálogo apenas, não é só o verbal. Você precisa de demonstrar na prática que você é capaz. E para isso você precisa estar qualificado. A Escola de Hotelaria recebe apoio do Bolsa de Empregos, serviço oferecido pelo sindicato. As empresas sempre procuram profissionais que estão atualizados junto ao mercado de trabalho, né? E eles conhecem os cursos oferecidos pelo Sintoresp, são cursos que tanto para profissionais que estão começando, né, para dar um suporte, como para aqueles que já estão trabalhando, aprenderem coisas novas. Os profissionais representantes das empresas presentes elogiaram a qualidade dos nossos cursos. Eu já vi vários exemplos de sucesso dos cursos do Sintoresp. Eu acredito que quando o aluno, só pelo fato do aluno se interessar em aprender, se inscrever em um curso do Sintoresp, já demonstra que ele é um candidato, ele é uma pessoa diferenciada e que busca aprender. Então, os resultados são sempre bons. Os profissionais que se formam pelo Sintoresp são sempre bem aceitos no mercado de trabalho. Eu mesmo já fiz curso aqui, eu fiz o curso de Libras junto com a Ana Paula, achei excelente e tenho vários colaboradores lá do hotel também fazendo curso de inglês, curso de gestão de alimentos e bebidas. E a gente tem observado que eles têm melhorado bastante a capacitação deles. A formação profissional é fundamental para que as pessoas possam exercer os seus ofícios com mais sabedoria, com mais conhecimento, levando conhecimentos também para os colegas de trabalho. Acho fundamental essa formação profissionalizante que vocês oferecem no Sintoresp. Hoje a hotelaria, os restaurantes, os bares, eles estão precisando de pessoas mais qualificadas e a tendência é que as pessoas, os donos dos restaurantes e dos estabelecimentos onde eles vão trabalhar, valorizem cada vez mais essa certificação que vocês oferecem a eles. O aluno Roberto José já fez 17 cursos e diz que todos foram importantes para sua ascensão profissional. Como eu não era da área, trabalhava em área do banco, totalmente diferente da área de gastronomia, de alimentos e bebidas. Isso me ajudou muito, pessoalmente na profissão, que fez eu me destacar no meu ambiente de trabalho. Todos os cursos são excelentes, profissionais qualificados, que além do conteúdo em si do curso, tem agregado no valor de cada funcionário, cada professor, o amor pelo próximo. O homenageado da noite foi o professor Ronaldo Roberto Fritz. Aos 89 anos, ele se dispôs a dar aulas de português aos alunos migrantes que frequentam os cursos da nossa escola. Para a educadora Celi Molitor, filha de um dos fundadores da escola, o professor Aparecido Molitor, é emocionante ser responsável pela formação de tantos profissionais. A emoção sempre é bastante grande. E o que vem no coração, na mente da gente é a nossa missão. Que nós somos, na verdade, o semeador do grão que vai florir, vai fortificar e vai transformar a sociedade. A gente pensa e deseja que seja para melhor. Após a cerimônia, formandos, familiares, docentes e diretores do Sintoresp participaram de um belo coquetel embalado por música ao vivo. Encerramos aqui a programação de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.